Eu quero dizer para vocês que eu vim aqui participar de algo muito importante. Falo da abertura oficial da colheita deste arroz agroecológico, que mostra a qualidade e as possibilidades que um assentamento de reforma agrária tem para o Brasil. Primeiro, ao produzir este arroz de qualidade. Segundo, porque é feito por uma cooperativa. E terceiro, porque não é só a produção agrícola, mas é uma cadeia produtiva. Aqui tem 471 famílias produzindo arroz ecológico em 4.000 hectares de área, com uma colheita prevista para este ano de mais de 20.000 toneladas. Faço parte do grupo gestor do arroz, né? É um grupo de 470 e poucas famílias hoje assentadas no estado do Rio Grande do Sul, a maior parte aqui da região de Porto Alegre, e nós trabalhamos com o arroz orgânico. A minha função hoje é produzir alimento saudável e comercializar nas feiras. Onde a gente nasceu e se criou numa região norte do estado do Rio Grande do Sul, onde a gente produzia arroz quando a gente convivia com os pais, uma agricultura familiar bem pequena e quase sem terra. O arroz era um alimento que se produzia apenas para comer. Quando a gente foi assentado em 2001, que a gente chegou em Eldorado, se deparamos com uma realidade completamente diferente. A gente era acostumado a plantar naquela região milho, soja, fumo, feijão. E a gente veio nessa região onde é completamente diferente. Essas culturas de feijão, soja não se adaptam, principalmente nessas áreas de várzea. Aí que veio o desafio do arroz. Todo o processo, principalmente a produção de arroz, se não existir a cooperação, não consegue avançar, porque é uma produção muito cara. E eu acho, e tenho certeza hoje, que a principal cultura que é mais fácil produzir em alta escala, não em pequenos canteiros, só para subsistência, inclusive para comercialização, para fornecer para a escola, para a Conab, para o mercado, é o arroz. O arroz orgânico, principalmente, a água é fundamental, porque além de irrigar a própria planta, ela é o fundamento do manejo de ervas invasoras e outros manejos de fertilidade que são fundamentais para que a gente possa, de fato, fazer. Nós estamos falando na faixa de 15 mil metros cúbicos por hectare, então não é pouca água que é utilizada para plantio de 1 hectare. E quando você, nesse hectare, aplica, além de fertilizantes sintéticos, herbicidas, fungicidas e tantos outros venenos, que nós temos que aprender a utilizar essa palavra, não é defensivo químico nem agrotóxico, é veneno que as empresas multinacionais empurram à força para que os agricultores usem e contaminem os solos, as águas, todo o ambiente na sua volta. Nós aqui no assentamento, nós temos uma barragem de quase 500 hectares que segura muita água da chuva, da nascente, e nos possibilita então irrigar uma quantidade importante de área, de até 1.600 hectares. É importante dizer que toda a água que passa pela lavoura de arroz aqui do assentamento continua o seu curso até o rio Gravataí, onde ela é captada pela empresa que fornece a água potável, e nós podemos garantir isso, que toda a água que passa por nossas lavouras de arroz não vai ter metal pesado, não vai ter nenhum tipo de veneno ou outro produto químico
que saem de outras lavouras convencionais, por exemplo. E a gente produz hoje a mesma quantia de arroz do que os que usam adubo e veneno e ureia. Nós chegamos a produzir 140 sacos de arroz limpo e seco por hectare. Isso é uma produtividade nossa muito boa, porque a gente tem um baixo custo de produção. O nosso custo de produção é maior, é o diesel, né? A gente tem que preparar bem a terra. Não tem mais essa dizer que orgânico é coisa de fundo de quintal, né? O orgânico tu pode produzir em grande escala, só que exige mão de obra. Hoje a capacidade de estoque, de armazenagem é de em torno de 70 mil sacos de arroz. Todo esse arroz ele é orgânico, né? Então todo ele é certificado, todo ele é rastreado, então a gente aqui recebe somente arroz orgânico. Aqui na verdade é a moega, né? Onde se recepciona o arroz. Quando chega da lavoura, após a pesagem, feitas as amostras, se o arroz está certinho, então vem para essa moega aqui. Então ele passa por um processo de limpeza. Então ele vai para essa peneira aqui, onde ela tira toda a impureza do arroz, que é resto de palha, alguma semente de capim da lavoura. Então ela vai para os silos, já o arroz limpo. Vamos ver se vai dar para abrir aqui. A gente recebe o arroz com em torno de 22-20% de umidade. E dentro da legislação, para a gente poder comercializar o arroz, a gente tem que tirar essa umidade e abaixar para 11,5% para o beneficiamento. Toda a energia que a gente usa para secar o arroz, ele é do arroz. A gente seca o arroz, beneficia ele. Nesse beneficiamento a gente está tirando a casca do arroz. Essa casca a gente usa para produzir energia, que é o calor que vai usar para secar o arroz. Então isso é um processo, né? Produz, colhe, beneficia e o que sobra, farelo, casca, cinza, a gente reutiliza na compostagem e volta para produzir arroz de novo lá na lavoura. Todos os anos sempre a produção foi maior do que a capacidade de recebimento e armazenagem. Esse ano praticamente essa parte de estocagem e armazenagem nós conseguimos resolver, porque nós sempre discutimos o problema com toda a região. Não é a Copan procura resolver o seu problema do assentamento e deu. Nós nunca tratamos o arroz orgânico dessa forma. Sempre foi tratado tudo junto, para resolver os problemas junto, desde produção, assistência técnica, estocagem, beneficiamento e comercialização. Acho que isso que deu essa dinâmica, essa força para conseguir avançar. A maioria dos jovens trabalha ou de manhã e estuda de noite, ou trabalha de tarde, enfim, trabalha meio turno e estuda meio turno, né? A cooperativa incentiva muito nessa questão do estudo, né? Tanto é que eles dão uma porcentagem para tu estudar e trabalhar e contribuir na cooperativa. O que representa isso aqui para a nossa vida? No meu caso, a minha família toda trabalha. A minha família inteira vive da renda da cooperativa. Os nossos pais começaram, foram lá, lutaram por um pedaço de terra, conquistaram a terra deles, vieram aqui, construíram tudo isso aqui, não tinha nada, praticamente nada quando eles chegaram. É muita dedicação de pessoas que se dedicam dia a dia para que isso siga em frente. Somos mulheres da roça,
nós não fugimos da luta. Faça calor, faça frio, o nosso desejo profundo é destruir o mundo, construir o Brasil que a gente quer. Eu casei em 72. Até os anos 80 ali, eu era bem sucedido, a gente produzia muito e fazia a economia crescer. Eu era um agricultor assim, com 8 hectares de terra, bem sucedido até. Eu já cheguei a ter uma casa boa, com tudo mobiliado, com água encanada, luz. E nos anos 80 entrou esse sistema da integração e eu, com pouca terra, não fui integrado. Portanto, o que tu vai fazer? Eu tinha chiqueirão de porco, não tinha para que vender. E daí vieram me oferecer o fumo. Quer plantar fumo? Olha aqui, nós temos a opção para tu plantar fumo. Mas fumo, tu tem que usar muito veneno. E eu sempre fui, da minha consciência, minha opção, veneno mata, né? E daí sobrou para a gente ir acampar. Nós meio demos aquela terra para ir embora, para se ver livre. A gente já devia ir no banco, né? Vender uma terra e daí sobrou uns troquinhos para a gente poder se viver e fomos acampar para poder voltar, ter o direito à terra, né? 3 anos e 7 meses de acampamento no meu caso. Eles ficaram 4 anos aqui acampados. Então tinha se perdido isso de fazer o pão, né? As pessoas já não, né? E era uma turma bastante jovem aqui, a maioria jovens, né? Então tentou se resgatar isso, né? Produzir o pão, né? Para as famílias se alimentar desse pão. E aí um dia nós conversando, assim, era um momento assim difícil, né? Que a gente não tinha nada para comer. E aí eu disse, olha, o dia que nós, né, quando nós conquistar a terra, nós vamos ter o melhor pão. E que hoje é o Pão da Terra, né? Esse nome, essa marca Pão da Terra, ela vem, né, justamente de encontro a uma promessa que a gente fez, né, de ter o melhor pão. Porque se a gente não conquistasse a terra, né? E hoje a gente pode dizer assim que nós temos uma qualidade de vida muito boa, né? Porque desde que a gente começou a produzir o nosso alimento, as coisas mudaram, né? Hoje nós temos o melhor pão, o melhor arroz, o melhor feijão, porque a gente faz troca com os agricultores. Para nossa alimentação, a gente não depende nada do supermercado. A gente procura comer um alimento mais saudável possível, mais natural possível. É muito raro a gente comer carne, mas é quando a gente sai ou quando a mãe traz uma galinha caipira pra gente comer carne, daí a gente come carne, né, porque sabe de onde vem, né? Todos os dias eu procuro fazer algo diferente, feijão e arroz, e isso não falta nunca, né? E faço sempre o alimento assim, meio que em cima da hora. Então, tu sai do fogão, vai para a mesa, prepara tudo muito rápido, é tudo coisa muito simples de se fazer. E a gente só usa o que a gente tem na nossa horta e o que tem na feira. Porque além de a gente ser produtor, né, vender na feira, nós também somos grandes consumidores da feira ecológica. A gente não vai na feira ecológica só porque vai vender o nosso produto. Nós vamos porque a gente precisa nos abastecer daquilo que a gente não produz aqui. E aí, como a gente trabalha no pesado, a gente precisa se alimentar bem, né? Porque o nosso trabalho é muito esforço físico, né? Então a gente tem que comer um alimento de substância, como se diz.
7 anos, a gente já planta nesse mesmo solo, nesse mesmo local, né? E tem notado assim, cada vez vem melhorando mais o solo. Então a gente trabalha assim basicamente com a fertilidade do solo. E a gente põe, então, são palhas de arroz, estercos de animais compostados, né? E também uns biofertilizantes de caula que a gente faz, né? E também um manejo basicamente bastante manual, né? Até para ter essa diversidade, você pode ver que nós temos mais, em torno de umas 40 variedades de produtos, né? Hoje 1 metro de solo, né, que nós temos aqui é bem nutrido, e o que ele produz em cada metro assim da nossa horta aqui não tem como medir isso, né? É muita produção, né? Tudo que a gente vende, a gente tem que conhecer no mínimo 2 propriedades, 2 indicações para que você consumir aquele produto. Um exemplo, o arroz cateto, que a gente mais consome. O arroz cateto integral, olha, você comendo só ele, você está bem alimentado, porque ele tem fibras, tem proteínas, tanto quanto as verduras, né? Se você vender uma couve, você tem que ela tem cálcio, tem ferro. Vender uma rúcula, ela é uma antioxidante. Que aqui todo mundo tem consciência, né? Não se vem na feira só para vender um produto. Você vem aqui para trocar uma filosofia. A gente prova que é possível produzir sem agrotóxicos. O benefício que temos na saúde, né? A base da nossa culinária é o arroz integral. A gente elegeu o arroz dentro dos cereais que a gente considera os alimentos mais neutros, mais parecidos com a nossa qualidade sanguínea. Todos os dias tem arroz integral. Quando o arroz é produzido ecologicamente e é bem tratado, bem mineralizado, ele dá um sabor, né, mais especial. Eu uso o arroz biodinâmico, com o arroz que o Juarez produz aqui. E o sabor é incrível, a textura, o sabor. Eu oferto hoje no mercado em torno de 15 toneladas de arroz integral, onde tem aí 6 ou 7 restaurantes, tem 2 entrepostos, e na feira eu não tenho ideia. Mas são muitas pessoas e a gente percebe pela satisfação dos parceiros urbanos, né, que eu resisto a chamar essas pessoas de consumidor. A expressão consumidor é uma expressão reducionista. Ela reduz ao fim de um processo. E o fato de se alimentar deste arroz não é o fim do processo. É um processo contínuo, porque a luz que está nesse alimento, ela é absorvida pelo ser humano. E ele vai para o mundo, ele vai para a sociedade refletindo essa luz. Plantas cultivadas em larga escala, elas perderam, na verdade, a ação de se relacionarem com a terra. Elas perderam essa vocação quando passaram a receber nutrientes solúveis e em doses muito altas. E em agricultura orgânica, esta vocação é recuperada.
Eu estou fazendo a dinamização do preparado biodinâmico chifre sílica. Ele fortalece a relação da planta com todas as forças que vêm do cosmos, todas as forças da Lua, do Sol, dos planetas. E são essas forças que são responsáveis pelo sabor dos frutos, pelo aroma e pela cor. O ser humano tem muito poder com o seu pensamento, que ele ainda não conhece totalmente. E os preparados biodinâmicos, eles são muito esse poder do pensamento, essa intenção. Porque um agricultor, quando estabelece um objetivo de ocupar uma área e produzir alimento, ele está formando um pensamento. E os preparados biodinâmicos, eles vêm para fortalecer esse pensamento, essa intenção sobre aquela área, né? Coisa fantástica, né? A gente pode andar dentro de uma nuvem dessa pulverização, que isso para o ser humano não vai fazer mal, né? No uso das químicas, né? O ser humano tem que estar protegido como se fosse por uma operação de guerra. O meu apoio à cultura do arroz ecológico nos assentamentos, ela é uma confirmação dessa afirmação que eu faço, que a agricultura orgânica não é uma atividade de competição, e sim uma atividade de cooperação. Pouca coisa feita dentro de um grupo com vontade, ela no futuro cresce muito e torna-se um grande feito, vamos dizer assim, e que é o caso dos assentamentos que partiram lá de 12, 13 anos atrás, de 10 ou 12 hectares, e estão em milhares de hectares hoje. E isso cresce a uma velocidade animadora, eu dizia, animadora para a humanidade, animadora para a sociedade.